Neste estudo, vamos falar sobre a besta e o dragão do Apocalipse, que tem 7 cabeças e 10 chifres. De onde vêm estes números 7 e 10? Qual o porquê destes números? É verdade que os números 7 e 10 são bastante significativos na Bíblia, mas teria algo mais por trás disto? Os números 7 e 10 na língua hebraica estão ligados à plenitude e grandeza. O número 7, inclusive, liga-se ao sábado, descanso no 7º dia, entre outras coisas. Está associado às festas de Israel que ligam-se ao número 7. Mas nesse estudo, vamos mostrar que a Bíblia vai além disto no contexto do Apocalipse capítulos 8 a 13, que inclui o livro de Daniel, que está relacionado a tudo isto. Por que 7 cabeças e 10 chifres no contexto do Apocalipse 12, 13 e Apocalipse 17 também? Vamos ligar tudo isto com o dia da expiação e as festas de Israel, principalmente as festas de outono no 7º mês, os altos dias sagrados no judaísmo. Estas são as passagens que falam da besta com 7 cabeças e 10 chifres no Apocalipse. Apocalipse 12, no verso 3, o grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, no verso 1, a besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, no verso 3, besta cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, no verso 7, te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, no verso 9, aqui o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E no Apocalipse capítulo 17, verso 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino. As festas de Israel têm um papel super importante na história bíblica e, consequentemente, no livro do Apocalipse. Estas são parte do tempo profético de Deus para a igreja e para cada um de nós individualmente. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, cumpre as festas da primavera, Páscoa, sua morte, pães asmos e primícias, a ascensão. O cumprimento em Cristo dessas festas iniciais apontam também para o crente, onde temos Ele, Jesus, como a nossa Páscoa, que é o início da nossa caminhada. Pentecostes ali no meio é como um ensaio para as bodas, o casamento, onde já desde hoje podemos entrar no Santo dos Santos com arrependimento e através do próprio sangue de Cristo, que foi derramado em expiação por nós. Veja que a festa da expiação no mês 7, segundo o judaísmo, aponta para a coroação de Deus, o Criador, pois, entre outras coisas, neste dia apenas, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, local onde o Criador reina, assentado entre os querubins, sendo propiciatório ali junto da Arca da Aliança, o trono de Deus. Várias passagens bíblicas comprovam este tema. Porque ali é o trono de justiça e também de graça e de misericórdia, sendo a Arca da Aliança o estrado para os pés do Criador que reina, local onde reinamos com Cristo e Deus, Criador, quando estamos verdadeiramente debaixo da sua cobertura e seguindo os seus caminhos. O Salmo 80, no verso 1, tu que és pastor de Israel, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. No Salmo 99, verso 1, o Senhor reina. Tremam os povos, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 2, e pôs-se o rei Davi em pé e disse, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para a edificar. Este é o contexto do dia da expiação e Apocalipse capítulos 11 a 13 principalmente. As 7 trombetas, o templo celestial é pisado pelas nações, o livro de Daniel mostra a mesma coisa. Bestas, 7 cabeças e 10 chifres. A cabeça, Rosh, no hebraico, onde ali em Daniel foi concebida na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito, a vontade do Criador, lhe mostrando sonhos, revelações que apontam para a verdadeira obra de Deus, o crente completamente posicionado na vontade do Criador. Chifres, querem, no hebraico, chifres versus coroa na Bíblia, chifre é símbolo da força,
literalmente os 4 chifres do altar que ligam-se, ou é um contraste com a coroa do reinado de Cristo sobre a nossa vida? Este é todo o contexto do livro do Apocalipse e do livro de Daniel. Quem vai dominar e crescer em nós? A Babilônia e as coisas do mundo que entram na igreja dos nossos dias, que tem devorado o povo de Deus, ou a obra viva de Cristo, que infelizmente encontra no seu próprio povo o que talvez seja o maior inimigo do trabalho verdadeiro de Deus. Estes são os dias em que vivemos. O livro do Apocalipse e Daniel estão aí para nos mostrar isto. Contraste do animal morto, Cristo o Cordeiro, símbolo de uma vida rendida ao Criador, versus uma vida que teme em tomar o controle, inclusive da obra de Deus. Rosh Hashanah literalmente significa cabeça do ano, que é o ano civil. É a festa das trombetas, como assim é nomeada no judaísmo. É o início de um período muito importante e que tem fundamento bíblico. É literalmente o início do ano civil. A trombeta, o shofar, é tocado por vários dias no início do 7º mês, período de 10 dias de arrependimento que leva até o dia da expiação. Os altos dias sagrados, que significam a coroação de Deus e Yahweh como rei. Por quê? Porque ele está sobre o trono localizado entre os querubins, acima da Arca da Aliança. A entrada do sacerdote no Santo dos Santos, a expiação do nosso pecado, que faz com que estejamos na sua presença santa. É o que se chama o dia do julgamento, onde poderemos ou não receber o perdão dos nossos pecados. Isso tudo nos leva ao livro do Apocalipse e também Daniel. As 7 trombetas no Apocalipse, o contexto dos capítulos 8 a 13, o shofar, a coroação de Deus em nós, ou as bestas, a imagem de uma obra animal que não recebeu o sopro, a imagem do Criador, uma obra ou imagem que não leva ao descanso, o 7, tomando controle com a força de seus chifres. O templo aberto no céu, a Arca da Aliança vista no Santo dos Santos, a luta da obra inimiga versus o descanso do Criador sobre o crente e a igreja. A coroa na cabeça da mulher no Apocalipse 12, ou o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Quem vence? Quem tem vencido na minha e na sua vida? Como retrata bem o judaísmo, diante de nós o livro da vida ou o livro da morte. Alcançamos a expiação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo e entramos com ele no Santo dos Santos, ou somos devorados. E estas bestas tomam conta do santuário celestial, se elevando ao mais alto posto e derrubando para a terra até mesmo as estrelas. O livro do Apocalipse relata em detalhes esta batalha. As 7 trombetas levam ao dia da expiação, onde podemos alcançar como sacerdotes o Santo dos Santos celestial. O Santo dos Santos contém o peso, a glória do Criador e os julgamentos pelas leis de Deus que estão dentro da Arca da Aliança. Nossa história sendo escrita no livro da vida ou no livro da morte. Que galardão vamos alcançar? Apocalipse 14 a 22 mostra os fiéis atingindo o trono celestial, enquanto os infiéis não atingiram o 7, ficaram no 6. Sim, 666. Receberão de acordo com as suas obras. Derramaram e beberam o sangue da obra inocente. Beberão do cálice da ira de Deus, enquanto a noiva celebra a ceia do Cordeiro. Veja que tudo isto são sombras da imagem da obra de Deus mostrada já desde a saída do povo do Egito, e bem capturada já por milhares de anos pelo povo hebreu e judaico, e ainda hoje a origem desta história é contada nos diversos ramos do judaísmo. Em resumo, o povo saiu do Egito comemorando a Páscoa, chegam ao Monte Sinai no 3º mês, cerca de 50 dias depois. Nesse 3º mês, Moisés sobe ao Monte Sinai. Era ali o primeiro Pentecoste, até hoje comemorado pelo povo judeu. Ele desce do monte e quebra as tábuas da lei. Veja, as leis quebradas devido à idolatria do povo lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. Deus julga os transgressores e Moisés sobe ao monte por mais 40 dias, implorando por misericórdia. Moisés recebe as novas tábuas da lei. O conceito de expiação pelos pecados está ali. Inclusive em Êxodo capítulo 32, no verso 30, diz: Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação, ali a palavra expiação, por vosso pecado. Em seguida, depois do perdão e ajuste de contas, o tabernáculo vai ser construído e finalizado.
Tudo isto é a base para as leis das 7 festas de Israel, e muito mais, incluindo a importância dos chamados altos dias sagrados, as festas do 7º mês, incluindo Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, e em seguida, 10 dias após esta, o dia da expiação. Nota, algumas das datas precisas mostradas aí no vídeo não estão na Bíblia e fazem parte da tradição de alguns judeus, porém a história e a lógica da sequência dos fatos está plenamente de acordo. A gente volta ao assunto principal, que é a ligação das festas do 7º mês, principalmente trombetas e expiação, mas também a festa de tabernáculos, com o livro do Apocalipse. No Apocalipse capítulos 1 e 4, vemos João arrebatado em espírito, uma porta aberta no céu, trono, ali já é a entrada nesse santuário celestial, como que no dia da expiação. Apocalipse capítulo 8, a fumaça do incenso subindo, que era levada ao Santo dos Santos no dia da expiação, porque os julgamentos vêm. Apocalipse capítulos 8 a 11, temos as 7 trombetas, que são os próprios julgamentos sobre céu e terra, as obras das mãos humanas, versus o trabalho de Deus no meio da igreja. Apocalipse capítulo 11, a Arca da Aliança vista no templo, relâmpagos, trovões, ali no contexto da 7ª trombeta, que é justamente o contexto da festa das trombetas, iniciando-se a transição para o dia da expiação e a entrada no templo celestial pelo sangue do Cordeiro, e onde temos nosso nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 12 mostra esta luta, que é a mulher com uma coroa versus o dragão com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas sobre suas cabeças. Como falamos, dia da expiação, o reinado do Eterno sobre o crente, as coisas mundanas que reinam e entram dentro da igreja. Infelizmente o mundo entrou com força dentro da igreja, inclusive no meio evangélico. Não à toa a Babilônia vai nascer e aparecer no capítulo 14 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 ainda mostra o filho da mulher que ascende ao trono de Deus, imagem de Cristo que ascendeu na sua vinda, e como ele, que ainda nasce em nós e deve ascender ao trono celestial. A mulher, por sua vez, foge ao deserto. Não por acaso, no dia da expiação, um bode é morto, ou seja, a ascensão, e outro bode vai ao deserto, é o Azazel, justamente a tentação do diabo sobre nós, mas apenas por um pouco de tempo, como diz no Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar e tem 7 cabeças e 10 chifres, mais uma passagem que se liga ao dia da expiação. Infelizmente, a verdadeira expiação pelo pecado trocada por uma obra que é carnal e não tem a imagem ou o espírito do Criador, mas é uma obra humana e uma mentira que domina o mundo e entra dentro da igreja. Apocalipse capítulo 15, o tabernáculo do testemunho se abre no céu, anjos como sacerdotes, o verdadeiro dia da expiação para os fiéis que vão desfrutar da festa de tabernáculos, formando o reino de sacerdotes com Cristo. Com isso vemos no Apocalipse capítulos 16 a 18 as 7 taças do vinho da ira de Deus e os julgamentos derramados ao modelo da festa de tabernáculos. O mundo e a falsa igreja, a mulher assentada sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, a falsa obra, a Babilônia, a meretriz sendo julgados e passando por sua condenação. Enquanto infiéis recebem dobrado o vinho da ira, pois derramaram sangue inocente, ou seja, partiram no mau sentido a verdadeira obra de Cristo, os fiéis tomam o vinho da ceia do Cordeiro, a noiva e o noivo ceando. Apocalipse nos capítulos 16 a 22 mostram Cristo reinando com os fiéis. A noiva é sempre o olho por olho, dente por dente, o galardão de acordo com as obras. Quem venceu com Cristo, que derramou sangue na batalha, o sangue da expiação, a simbologia do fiel que também tem o seu próprio sangue derramado como vidas em sacrifício. A recompensa é a ceia, o reino, pois com Cristo fiel já de agora reina. Quem foi vencido pelas bestas foi engolido e engoliu a obra verdadeira. Não entrou no Santo dos Santos com o sangue da expiação, receberá em troca o vinho da ira de Deus, a ira, o fogo devorador do Criador. É basicamente a história de Nadab e Abiú, os pretendentes a sacerdotes que entraram no Santo dos Santos com fogo estranho. Dia da expiação, 7º mês, no 10º dia, a besta e o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que realmente mês tem que ver com cabeças e o que chifre tem que ver com dias? Êxodo capítulo 12, no verso 2. Este mesmo mês
vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Veja o contexto ali, era o primeiro mês do calendário hebraico religioso, onde se comemorava a Páscoa, o início das 7 festas de Israel. A palavra princípio ali no verso é a palavra cabeça, a palavra primeiro, cabeça ou primeiro, são a mesma palavra, deriva desta mesma raiz de cabeça. Em resumo, a palavra mês no hebraico é a mesma palavra que novo. As 7 festas são um renovo de vida na mente, no espírito do crente. As festas do mês 7 são o fim deste processo. Devemos contar até o 7, onde somos renovados dia a dia. O dia da expiação é o fim deste processo, se é que a gente pode chegar plenamente a este nível ainda com este corpo mortal. Mas devemos contar 7, a plenitude da perfeição, hoje e sempre. Mente renovada, as trombetas que tocam a cada dia do mês 7, com o objetivo de nos alertar, sim, tem a obra inimiga muito semelhante à verdadeira. O povo de Deus, os cristãos, a religião em si, desde os princípios dos tempos bíblicos, o povo de Deus sempre em sua época tem se enganado. O 7, que é a plenitude do descanso do Criador no crente, tem sido trocado por uma obra morta, que pode até ter olhos, mas não enxerga as coisas espirituais, boca, mas não fala a verdade, ouvidos, mas não ouve a voz verdadeira de Deus. Poderia até dizer que uma mente que não pensa e não visa verdadeiramente o reino de Deus. Contrário de Daniel, onde os sonhos, a visão do Criador se formou em sua cabeça, em sua mente, o coração totalmente voltado ao Deus Criador dos céus e da terra. Note que este é um estudo introdutório e este assunto será explorado em mais detalhes em outros estudos no futuro.